bloco anterior, nós falamos sobre dano emergente e lucro cessante, e eu busquei ali um subsídio no artigo 402 do Código Civil. E eu falei, olha, a gente volta e meia vai fazer essa busca, vamos trazer alguma coisa da responsabilidade contratual para usar na extracontratual e vice-versa. Agora eu vou buscar um outro subsídio, que está no artigo 403 do Código Civil. O que é que você vai ver no artigo 403? Ele traz uma teoria que é muito importante para a gente, que é a teoria do dano direto e imediato, que é usada pelo STJ para definir o nexo de causalidade. Mas vamos ler e vamos tentar traduzir de uma forma mais fácil para o nosso uso no dia a dia da nossa advocacia. Então vem comigo, ó. O que diz o artigo 403? O artigo 403 diz o seguinte, que ainda que na execução resulte do dolo devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo na lei processual. Essa parte que está em amarelo é a que me interessa e eu quero traduzir para uma forma mais fácil da gente iniciar a nossa conversa. Basicamente, trazendo para a responsabilidade extracontratual, está dito aqui que são indenizáveis os prejuízos efetivos são indenizáveis os prejuízos efetivos e os lucros cessantes decorrentes dos efeitos diretos e imediatos do evento danoso. Tá? São indenizáveis os prejuízos efetivos e os lucros cessantes decorrentes dos efeitos diretos e imediatos do evento danoso. Ok? Então, o que interessa aqui nesse começo de conversa é o que nós vamos indenizar, o que o judiciário vai indenizar, são os efeitos diretos e imediatos do evento danoso. Basicamente, está dito o seguinte, que o chamado dano hipotético não é indenizável. O chamado dano hipotético não é indenizável. Ok? Por quê? Porque não é efeito direto e imediato do dano. Não é efeito direto e imediato. Isso é um problema sério e a gente, como advogado e com o novo CPC, tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque com o novo CPC eu tenho que dar valor, né? Eu tenho que definir o valor do dano moral, do dano estético e etc., coisa que a gente não fazia antes. Quem advogou pelo CPC 73, você que advogou pelo CPC 73, você sabe que no CPC 73 a gente pedia para o juiz arbitrar o valor da indenização pelo dano moral. E o Renato Montan já falou para você, na aula de petição inicial, que agora a gente tem que arbitrar esse valor. Então, qual que é o problema que a gente tem que levar muitíssimo em consideração, especialmente nós, advogados, tá? Ao definir os limites da nossa lide. Como a gente define os limites da nossa lide? Qual é o elemento que vai definir os limites da atuação jurisdicional? O nosso pedido. O Poder Judiciário só atua quando provocado, o princípio da inércia da atividade jurisdicional, que você viu com o Renato Montans, você viu com o meu querido amigo Renato, e nós vamos definir esse limite. Então aqui a gente tem um problema. Qual é o problema? Voltando para a nossa tela. O Código Civil está dizendo que só se indenizam os efeitos diretos e imediatos do dano, do evento danoso. O meu problema é eu começar a viajar demais e criar danos que não existem, tá certo? Ampliando os limites da minha lide e eventualmente tomando sucumbência, tomando uma condenação em verba sucumbencial. Então eu preciso ser muito criterioso ao definir qual é o objeto da nossa demanda. Analisar bem, eu vou pedir dano moral aqui, existiu efetivamente o dano moral? Vou pedir um dano estético? Será que existe aqui um dano à imagem, algo que a gente vai trabalhar hoje? Será que os lucros cessantes estão efetivamente comprovados? Será que aqui eu não estou exagerando? Você tem o dever legal de informar para o seu cliente, olha, essa demanda aqui não é uma demanda que eu aconselho, tá certo? É a chamada lide temerária.
Ah, não, mas eu quero entrar. Você tem certeza que você quer entrar? Eu acho que as chances de êxito são pequenas, a verba sucumbencial vai ser alta e etc. Explique. Avise, mas não fica por boca. Se ele exigir, fizer questão e etc e tal, faça ele assinar um termo que ele foi advertido das pequenas chances de êxito, que você, como advogado, informou que achava, que entendia que essa lei era temerária, mas que mesmo assim ele quis tentar a sorte, mesmo assim ele quis a juização. Para depois você não ter um problema ético na OAB, perde a demanda, quando perde a demanda e vem a condenação, penhora e etc e tal, aí começa a culpa de quem? Do advogado. Não é o advogado que me forçou a entrar com a ação, eu não queria e etc e tal, agora penhoraram, bloquearam minha conta, agora eu estou sem dinheiro, contrato um advogado, outro advogado, te representa na OAB, a juização indenizatória contra você, esteja calçado. Não, eu avisei, porque esse é dever ético do advogado. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Tá? E eu vou falar de uma exceção aqui, que é aceita pelo STJ, de forma bastante pacificada, você vai encontrar vários julgados nesse sentido, mas a exceção à regra. A regra está aqui, voltando para a nossa tela. A regra é que o chamado dano hipotético não é indenizável. Então não vamos sair por aí viajando, tá certo? Ah, mas eu perdi a chance de fazer isso, fazer aquilo e etc. Agora, existem situações em que é possível a indenização e a aplicação pela teoria da perda de uma chance. A exceção. A teoria da perda de uma chance. Teoria da perda de uma chance. Ok? E aí? Essa teoria, ela deve ser vista com bastante cuidado, bastante critério, mas ela nos traz uma abertura grande e eu não posso caracterizar isso como dano hipotético. A partir dessa teoria, a gente vai ver o seguinte, que é possível se indenizar por uma chance perdida, vírgula, desde que se trate de uma chance real, amparada por critério estatístico sólido e não um mero dano hipotético. E não um mero dano hipotético. Ok? Tudo bem até aqui? E aqui tem uma dica. Se indeniza pela chance e não pelo resultado pretendido. Dica. Indeniza-se. Opa. Indeniza-se pela chance perdida e não pelo resultado pretendido. Isso fica bem claro se a gente pegar um exemplo. Um exemplo é o show do milhão. Show do milhão. Tá. Vamos lá. O que é isso? Indeniza-se por uma chance perdida e não pelo resultado pretendido. O que é esse critério estatístico sólido e etc. Show do milhão. O que era o show do milhão? Esse exemplo você vai encontrar no STJ. Você coloca lá, programa de perguntas e respostas, perda de uma chance, você vai achar. Show do milhão. Era um programa do Silvio Santos, no começo da década de 2000, final de 90, começo de 2000. Programa de perguntas e respostas, tá? É um quiz. Hoje tem um monte, né? Ele, você vai respondendo e vai ganhando prêmios em dinheiro pela resposta. Cada resposta vai acumulando um valor em dinheiro, até chegar uma pergunta que era a pergunta do milhão. Se acertar, você ganhava 1 milhão. Se você errar, você perdia tudo.
Então você chegava, acumulava 500 mil, daí você ia para a pergunta do milhão. Dobrou nada, né? Se acertar, ganha 1 milhão. Se errar, perde tudo. Bom, neste programa, nós tínhamos uma pergunta com 4 alternativas. Então, 25% de chance de acerto, critério estatístico sólido. Tá? Uma pergunta com 4 alternativas, A, B, C e D. Tá? O candidato tinha que escolher. Podia chutar, podia pedir perguntas para os universitários, etc. E tal. Teve uma moça que chegou até a pergunta de 500 mil, ganhou os 500 mil, daí ela foi para a pergunta do milhão. Ela dobrou nada. E daí fizeram uma pergunta em que não existia uma resposta. Perguntaram qual que era o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal para que as áreas estaduais tivessem reservas indígenas. E colocaram lá um percentual, 12%, 15%, 17%, 19%. Ela não sabia, chutou A, eles deram como certa B. Quando ela chegou em casa, ela perdeu tudo, ela foi procurar na Constituição e não existe esse percentual, ou seja, era uma pergunta sem resposta. Aí ela entrou em contato com o SBT e falou assim, mas ninguém me garante que você ia acertar, então eu não vou te pagar o prêmio. Ela falou, não, ninguém me garante que eu ia acertar, mas se vocês me tiraram essa chance de acertar, vocês fizeram uma pergunta sem resposta. Ninguém garante que você ia acertar. Aí ele entrou com a ação e a mesma defesa, ninguém garante que ela ia acertar. Quando chegou no STJ, o STJ decidiu o seguinte, não, efetivamente ninguém garante que ela iria acertar. Então ela não faz jus ao prêmio de R$1 milhão, porque ninguém garante que ela iria acertar. Tá certo? Então, repare, qual é o resultado pretendido? O prêmio de R$1 milhão. Isso ela não tem direito, porque ninguém garante que ela iria acertar. Mas ela perdeu a chance de tentar acertar. Quanto era a chance dela? 1 em 4, 25% de chance. Então vocês vão indenizá-la por 25% do prêmio. Não vai dar o prêmio, porque ninguém garante que ela acertar, mas vai dar a chance que vocês tiraram dela. A chance era de 25% do prêmio. Vão indenizar por 25%. Cuidado, cuidado. Essa teoria da perda de uma chance tem sido aplicada contra nós, advogados, pela perda de um prazo. A perda do prazo recursal, por exemplo. Tá? A perda do prazo para recorrer, o STJ tem aplicado, obviamente pela perda do prazo, ele tem aplicado a teoria da perda de uma chance. Por quê? Porque o advogado que perde o prazo para recorrer, ele faz com que o cliente perca a chance de tentar reverter o resultado. Não dá para garantir o resultado, mas ele perde a chance de tentar reverter o resultado. E hoje a gente está numa encruzilhada, e é uma outra dica prática que eu passo para você, que é a seguinte, com o novo CPC existe a sucumbência recursal também, que pode ficar bastante cara. Além das multas por recursos protelatórios e etc e tal, como no caso dos embargos. Então, para que você não corra o risco, porque senão fica naquele, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Para que você não corra o risco de ser prejudicado em qualquer uma das hipóteses, bom, eu recorri, o recurso era sem chance nenhuma, tomamos uma verba sucumbencial enorme e o cliente fala, não queria que ele recorresse, ele não me perguntou, não sabia dessa verba sucumbencial. Tem sucumbência em segunda instância agora. Tá, então não vou recorrer. Aí eu não recorro, ele fala, perda de uma chance. Se eu corro da sucumbência, ele cobra de mim. Se eu não corro da perda de uma chance, ele vem atrás de mim. Então, o que você faz? Informe o seu cliente do prazo recursal, quanto são as custas para o preparo e qual seria a sucumbência, o valor, etc., se ele quer correr o risco ou não quer correr o risco. E daí você recorre com a anuência dele ou não recorre com a anuência dele. Tá certo? Para não ter o problema de ser condenado através de uma indenização que tenha aprofundamento da teoria da perda de uma chance. Bom, essa teoria da perda de uma chance está no limbo ali, entre o dano patrimonial e o extra-patrimonial, porque essa perda de uma chance não é meramente patrimonial, também pode ser extra-patrimonial. Tá? Aí nós vamos colocar o dano extra-patrimonial. No escopo do dano extra-patrimonial, nós temos um erro crasso que acontece bastante, que costuma aparecer, que está relacionado ao dano moral. Então, o dano extra-patrimonial, ele pode ser o dano moral, o dano estético e etc. E aqui nós vamos começar com o dano moral. É muito comum as pessoas conceituarem o dano moral como dor, como sofrimento, como humilhação. Esses elementos emocionais, eles não são o conceito do dano moral. Cuidado, eles são efeitos eventuais do dano moral. Na nossa petição inicial, para pedir dano moral, você vai colocar que sofreu, que doeu, que humilhou e etc. Para comprovar a existência do dano moral. Mas esses são efeitos que você vai colocar que vão ressalvar. Na peça você coloca, teve humilhação pública, teve dor, teve sofrimento e etc. e tal. Mas cuidado, para definir o que é dano moral, você não vai partir dessa premissa, porque cada um sofre de um jeito, cada um tem uma suscetibilidade diferente. Alguns acham que é humilhação, outros que não, e etc e tal. A gente não pode deixar o dano moral a critérios emocionais.
Por isso, o melhor é conceituar o dano moral como violação ao direito da personalidade. Violação à dignidade humana. Não só a dignidade humana, porque a pessoa jurídica também pode ser vítima do dano moral. Quando for pessoa humana, você vai carregar na tinta, violação à dignidade humana. Quando não for, violação à direito da personalidade. Isso é importante por quê? Porque eu não tenho mais um critério que está somente atrelado à emoção. Ok? Eu tenho um critério que é técnico e que permite a distinção entre o dano moral e o mero aborrecimento. Que é algo que os tribunais levam muito em consideração. E aí seria uma matéria de defesa. Estou falando com o advogado que vai apresentar defesa, eventualmente. E ele pode dizer, olha, que o dano alegado neste caso, ele não é dano, é um mero aborrecimento. Vou dar um exemplo para você. O conceito de dor e sofrimento é um conceito muito vago. E às vezes os tribunais entendem que não existe dano quando ele existe, ou entendem que existe dano quando ele não existe. Isso é um problema. O João não entende. Vou dar um exemplo. Tem um acordo do STJ que nós vamos pegar agora, que nós já deixamos separado. Tem um acordo do STJ que trata do seguinte caso. Um recém-nascido, não é a súmula, é o acordo. Um recém-nascido perdeu o braço no parto. Isso. No Rio de Janeiro. Perdeu o braço no parto por um erro médico. A família contratou um advogado que entrou com a ação em nome do pai, do recém-nascido, da mãe do recém-nascido, do irmão e do próprio recém-nascido. O juiz julgou improcedente o pedido de dano moral por recém-nascido sob o argumento de que, como o recém-nascido não tem aptidão para saber o que é dor nem sofrimento, ele não tem raciocínio para saber o que é dor e sofrimento, ele não pode ser vítima de dano moral. Então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi instado a decidir, porque essa foi a sentença. Recém-nascido não é vítima de dano moral, por quê? Porque não sabe o que é dor e o que é sofrimento. Apela. O tribunal mantém a decisão. Recém-nascido não tem consciência do que é dor, que é sofrimento, não pode ser vítima do moral. Então, repara, daí eu tenho pessoas de primeira categoria e de segunda categoria. A pessoa que tem consciência, que está sã, que tem noção do que é dor, do que é sofrimento, é vítima do dano moral. O recém-nascido não é, a criança de tenra idade também não é, a pessoa que está com Alzheimer também não é, o deficiente mental que também não tem discernimento também não é, a pessoa que está em coma também não é. Será que isso está correto? Eu tratar pessoas de forma desigual? Proteger a dignidade de uns porque ele tem consciência das relações que estão ocorrendo no dia a dia e não proteger a dignidade de outros? É óbvio que não está certo. E daí vem o STJ e fala exatamente isso. Ó, eu não posso atrelar o conceito de dano moral à consciência ou não, a critérios emocionais. Eu tenho que atrelar um critério objetivo, que é a violação da dignidade humana, que é a violação da direito da personalidade. Vem comigo, vamos dar uma olhada. Ó. Essa decisão ela foi proferida no recurso especial 910.794 do Rio de Janeiro. Recurso especial 910.794 do Rio de Janeiro. Ok? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, uma rápida lida na ementa, em alguns trechos importantes da ementa. Recurso especial de JPGB e outros, administrativo, responsabilidade civil do Estado, erro médico, hospital municipal, amputação de braço de recém-nascido. Danos morais estéticos, cumulação, possibilidade, quanto indenizatório fixado em favor dos pais e irmão. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido. Parcialmente provido porque ele diminui o valor do quanto indenizatório. Tá? O que interessa para a gente aqui, ó, na hipótese dos autos, em um hospital municipal, o recém-nascido teve um dos braços amputados em virtude de erro médico decorrente de punção axilar, que resultou em rompimento de veia, criando um coágulo que bloqueou a passagem de sangue para o membro superior. Ainda que derivado de um mesmo fato, o erro médico de profissionais da rede municipal de saúde, a amputação do braço direito recém-nascido ensejou duas formas diversas de dano. O dano moral e estético. O primeiro correspondente à violação de direito à dignidade e à imagem da vítima, assim como ao sofrimento, aflição, angústia que seus pais e irmãs foram sofrendo, e o segundo decorrente da modificação da estrutura corporal do lesado, enfim, da deformidade a ele causada. Repara que ele atrela ao sofrimento, mas lá na frente ele vai dizer que não, ó. E tem quadro ementa que é o que me interessa muito agora. Não merece prosperar o fundamento do acórdão recorrido, no sentido de que o recém-nascido não é apto a sofrer dano moral, porque não possui capacidade intelectiva para avaliá-lo e sofrer os prejuízos psíquicos decorrentes. Isso porque o dano moral não pode ser visto tão somente como de ordem puramente psíquica, dependente das reações emocionais da vítima.
Porquanto na atual ordem constitucional, a dignidade é fundamento central dos direitos humanos, devendo ser protegida e, quando violada, sujeita à devida reparação. Então, repara que isso tem um argumento muito bom, muito bom. Ó. O dano moral não pode ser visto tão somente como de ordem puramente psíquica, dependente das reações emocionais da vítima. É isso que eu estou falando, não é só dor e sofrimento, a gente tem que ir além, porque às vezes a pessoa não sofre, não sente dor, mesmo assim tem dano moral. A respeito do tema, a doutrina consagra entendimento no sentido de que o dano moral pode ser considerado como violação à dignidade, não se restringindo necessariamente a alguma reação psíquica. Ok? Esta é a ideia. No Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 447584 do Rio, da relatoria do ministro Peluso, acolheu a proteção ao dano moral como verdadeira tutela constitucional da dignidade humana, considerando um autêntico direito à integridade e incolumidade moral pertencente à classe dos direitos absolutos. Bom, voltando para mim. Então, o dano moral não é meramente dor e sofrimento. Dor e sofrimento são efeitos eventuais do dano moral. Eu posso ter dano moral sem dor e sofrimento. Exemplo de dano moral sem dor e sofrimento, vamos dar uma olhadinha na súmula 388, não a 387, vamos dar uma olhadinha na súmula 388, que traz um exemplo de dano moral in re ipsa, e é uma súmula que a gente usa bastante no nosso dia a dia prático. Súmula 388 do STJ, que diz o seguinte, que a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Isso é o quê? Isso é o que a gente chama de dano moral in re ipsa. O dano moral presumido. Dano moral in re ipsa. O que é dano moral in re ipsa, João? Dano moral presumido. Isso é muito bom para quem vai ajuizar a ação nesse caso. Você ajuiza a ação. O banco, eu passei um cheque de R$1.000 para você, o banco, eu tinha fundos, eu tinha 20 mil na conta, o banco devolveu por falta de fundos. Insuficiência de fundos, é o código 11, se não me engano. Eu não preciso provar que eu sofri, que doeu, que teve humilhação e etc. Porque o banco sempre vai apresentar essa defesa. Qual é a defesa do banco? Não, efetivamente houve um erro no nosso sistema, mas a gente prontamente resolveu, não teve maiores impactos, o nome dele não foi para o Serasa, foi só um erro de sistema, ele não teve dor, não teve sofrimento, não teve humilhação. Voltando para mim. Enquanto isso, pegando a súmula 370 do STJ, súmula 370. Eu não preciso provar dor, sofrimento, humilhação. Neste caso, o dano moral é presumido. Basta provar que o cheque que foi devolvido indevidamente. Isso é muito importante para a gente. O que eu tenho que trazer para o julgamento, para o nosso processo? A cópia do cheque com a devolução por falta de fundos, o carimbo atrás, e o saldo naquela data. Eu tinha saldo e foi devolvido por falta de fundos. Acabou-se. O dano moral é presumido, é automático. O banco vai querer que, além disso, você prove o dano moral. A súmula está dizendo, nesse caso, eu não preciso provar o dano moral. Outro exemplo importante é o da súmula 370 do STJ. Também exemplo de dano moral presumido, ó, súmula 370. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Dano moral em re ipsa. Em re ipsa. Dano moral presumido. Cheque pré-datado. Apresentou antecipadamente, tem dano moral. Ah, mas não teve problema, você tinha saldo. Não interessa se eu tinha saldo, se eu não tinha saldo. Você apresentou antecipadamente. Por isso que é importante, quando você passa um cheque pré-datado, voltando para mim, coloca no cheque. Bom para. Não no post-it que ele te dá. Ah, escreve aqui na etiquetinha, porque daí ele põe a data do cheque, para você fazer a prova que o cheque era pré-datado é mais complicado. Não. Escreve no cheque mesmo. Bom para ali no cantinho ou atrás, bom para o dia tal. Porque daí a apresentação antecipada desse cheque vai caracterizar o dano moral. Ainda que você não prove dor, sofrimento. Que é o que o banco vai fazer, ou o banco não, o comerciante, né? O comerciante apresenta no banco antecipadamente, o banco paga, você tinha saldo, e o comerciante vai fazer, bom, não tem problema, você tinha saldo. Eu ia gastar esse saldo em viagem, eu ia gastar em cerveja, eu ia gastar esse saldo no aluguel, no condomínio, no IPTU. Não interessa onde eu ia gastar. Nós fizemos um negócio que estava pautado pela confiança, você recebeu um cheque para apresentar daqui a 30 dias, você apresentou antes. Você violou essa confiança e caracterizou o dano moral.
Eu não preciso provar dor, sofrimento, humilhação. Por isso que eu falo, o elemento emocional, psíquico, anêmico, ele serve para a gente embasar ali na petição, que doeu, que sofreu, que teve humilhação. Mas independente disso, pode haver dano moral. O dano moral é a violação ao direito à dignidade humana, é a violação ao direito da personalidade. Ok? No próximo bloco falamos um pouco do dano estético, nexo causal. E no sexto bloco vamos fazer uma petição inicial de uma ação de reparação de danos. Até lá, a gente se vê no próximo bloco. Obrigado.